Quando surgiu a necessidade de resgatar o soldado Ryan, eles não convocaram forças celestiais, ao invés disso, escolheram Tom Hanks. No entanto, a história por trás disso é complexa, e acredito, baseada em fatos reais, embora eu não tenha certeza. O filme começa com uma família caminhando devagar e silenciosamente em direção a um cemitério, liderada pelo patriarca da casa, com lágrimas nos olhos. Quando o idoso chega a um túmulo, ele desmaia e chora, sendo imediatamente cercado por sua família. Ele então assume um olhar que indica que está prestes a compartilhar sua história. Agora estamos na história principal, em 6 de junho de 1944, quando o exército dos Estados Unidos desembarca na praia de Omaha como parte da invasão da Normandia. No entanto, mal haviam saído de seus navios quando o exército alemão os bombardeou com balas e todo tipo de munição, causando uma verdadeira carnificina. A situação se deteriorou rapidamente para o exército americano, com soldados literalmente caindo como moscas, e o mar se transformando mais em um mar de molho de espaguete do que em água. Não vou me aprofundar em todos os detalhes horríveis que estavam ocorrendo naquele momento para não te enojar, mas posso dizer que partes do corpo estavam sendo separadas de seus antigos parceiros. O cenário era um verdadeiro Armagedon, e ficava claro que um lado estava ganhando, mas definitivamente não eram os americanos. No entanto, tudo isso muda quando o Capitão Miller, interpretado por Tom Hanks, intervém e lidera o exército dos Estados Unidos para enfrentar os alemães. No início, o progresso é lento, mas os americanos enviam uma mensagem poderosa e se sentem encorajados a infligir mais danos aos inimigos. Enquanto alguns dos outros soldados americanos fazem suas últimas preces para obter qualquer vantagem possível, a maré começa a mudar. No entanto, isso não significa que a realidade de ser eliminado da existência ainda não pairava sobre eles. Assim, era melhor prevenir do que remediar. Após o término da operação, o Departamento de Guerra recebeu notícias do fronte de batalha, como algum tipo de azar. 3 dos 4 irmãos Ryan foram mortos em locais diferentes, cada um em uma batalha. A tragédia final, que superava todas as outras tragédias, era que sua mãe receberia telegramas sobre todas essas catástrofes em um único dia. O único irmão sobrevivente, o soldado mais jovem James Ryan, havia desembarcado na Normandia na noite anterior à invasão, e ninguém sabia onde ele estava. 3 filhos perdidos e um filho desaparecido. Quanta dor uma mulher pode suportar em um único dia, eu me pergunto. No escritório do general George C. Marshall, chefe do Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos, havia discussões sobre enviar uma missão de resgate para encontrar o soldado Ryan. O general acreditava que isso deveria ser feito, mas um de seus oficiais discordava, argumentando que não era uma boa ideia, pois colocaria mais homens em perigo durante o processo. No final, a palavra do general era lei, e o capitão Miller foi encarregado da tarefa. Eles partiram em direção a Neuville para encontrar o soldado Ryan. Durante suas discussões, ficou evidente que nem todos acreditavam que fazia sentido arriscar suas vidas por um único homem. O argumento dos sofrimentos da senhora Ryan não era suficiente, afinal, todos eles tinham mães. No entanto, o grupo compartilhava uma camaradagem sólida e pareciam admirar e ter afeto por seu capitão. Sua conversa pode não ser encantadora, mas essa é a natureza da guerra. Ela vira tudo de cabeça para baixo, incluindo a camaradagem. Ao chegarem em Neuville, eles iniciam sua busca pelo soldado Ryan. No entanto, a tropa que encontra no local não tem ideia de onde ele está e provavelmente nem sabe quem ele é. Enquanto percorrem a cidade, ainda em sua missão de encontrar o soldado Ryan, eles se deparam com uma família alemã que suplica à tropa que leve seus filhos consigo. É claro que isso é uma ideia absurda, já que eles estão em movimento e o campo de batalha é perigoso. O capitão Miller recusa, mas o soldado Capazzo é comovido em seu coração, pois a garota se parece com sua sobrinha. Ele acaba resgatando a menina de seus pais antes que possam dizer qualquer coisa, mesmo que seja atingido por um tiro nas costas de um atirador durante o processo. Enquanto isso, quando a garota tem a chance de retornar para sua família, a primeira coisa que ela faz é dar um tapa estrondoso no rosto de seu pai. Não sei exatamente porquê, pois ela está chorando e falando em alemão, mas aquele tapa foi um gesto de alívio ou um ato de como você se atreve. Eles chegam a um local em Neuville onde encontram outra tropa de soldados americanos. Quando o capitão Miller pergunta ao comandante local sobre o soldado Ryan, ele confirma que tem um em sua unidade e o representa de alguma forma. Isso parece confuso, pois estamos apenas no meio do filme e eles ainda não conseguiram salvar Ryan de forma alguma. Nada vem tão facilmente, exceto para mim. De qualquer maneira, o capitão Miller dá a notícia a Ryan e ele desmorona, chorando pela conversa que revelaria que eles têm o mesmo sobrenome, Ryan, mas nomes do meio diferentes e irmãos mais novos diferentes. É uma espécie de momento embaraçoso após essa falsa vitória. Miller e seus homens precisam se mover novamente. Eles buscam abrigo durante a noite em um prédio de igreja abandonado, onde o sargento Orvata ajuda o capitão Miller, cujas mãos estão trêmulas. Miller não tem certeza do que está acontecendo,
mas menciona que isso começou quando desembarcaram na praia de um mar que vem e vai. Essa é a primeira indicação de que Miller não está totalmente comprometido com essa missão. Talvez, se estivesse, não estaria disposto a arriscar a vida de seus homens. Ele estaria mais inclinado a pensar que Ryan deveria voltar para casa e se curar do câncer ou algo assim. Ou então, essa missão não valeria a pena. Logo, eles conseguem descansar um pouco e dormem por algumas horas. Alguns soldados cochilam. Mas quando acordam pela manhã, continuam a busca por Ryan. Eles se deparam com outra tropa que também não sabe onde Ryan está. A jornada continua. No entanto, o comandante tem sua própria história de guerra. Ele estava pilotando um dos jatos de combate, sem saber que o avião havia sido reforçado com placas de aço extras para proteger um oficial de alta patente que voaria com ele. Infelizmente, quando descobriu, já era tarde demais. O avião caiu, resultando na morte de quase todos a bordo, incluindo o general que estavam tentando proteger. O capitão Miller não pode deixar de notar os paralelos entre a história do oficial e sua própria missão, arriscando a vida de muitos para salvar apenas um. No entanto, eles tinham uma missão a cumprir. Continuando, eles começam a passar pelos soldados caídos no campo, enquanto alguns outros soldados vasculham suas identificações. No entanto, eles fazem isso com uma atitude irreverente e desrespeitosa. Um dos soldados no chão se aproxima e os repreende por tratarem com tanta negligência os corpos de seus camaradas caídos. Após a reprimenda, eles se recompõem. Felizmente, eles estão prestes a encontrar alguém que é amigo de Ryan. Esse homem explica que Ryan e outros soldados perderam a batalha e encontraram um coronel que contornou alguns soldados para proteger uma ponte em Ramel. Finalmente, eles tinham uma vantagem sólida. Enquanto Miller dá ordens para seguir em direção a Ramel, suas mãos começam a tremer novamente, e dessa vez seus homens percebem. Todos estão claramente preocupados, mas ninguém diz nada. Em vez disso, Miller dá a ordem e eles avançam. Miller encontra um ninho de armas e quer que sua tropa o neutralize. Os homens não estão totalmente satisfeitos com o plano de Miller, mas ele é o comandante e eles seguem suas ordens. Infelizmente, durante o processo, um dos homens, o médico, é baleado. Eles tentam de tudo para salvá-lo, e Wade até tenta ajudar no processo, mas seus esforços são em vão. Eventualmente, Wade sucumbe aos ferimentos e falece. Agora, a raiva e o desejo de vingança tomam conta dos homens, que descontam sua frustração em um certo paraquedista alemão rendido. Eles estão prontos para agredi-lo. Mas um dos homens não acredita que seja uma boa ideia deixar o prisioneiro ir, pois ele acredita que as regras de guerra relativas aos prisioneiros devem ser respeitadas. Embora os outros homens estejam com muita raiva, eventualmente concordam com a decisão. O prisioneiro tenta ganhar sua simpatia, mostrando o quanto ele ama a América, citando celebridades, falando em inglês e até mesmo cantando o hino americano. Milagrosamente, isso parece convencer Miller, que agarra o prisioneiro pelo colarinho e o vende. Instruindo-o a caminhar 1000 passos antes de remover a venda e se render à primeira patrulha aliada que encontrar, um dos homens não está satisfeito com essa decisão e se recusa a acreditar que deixar o prisioneiro ir é a coisa certa, especialmente após o que as tropas alemãs fizeram com Wade. Ele decide abandonar a missão. Isso leva a um conflito entre os homens, e Miller decide reunir sua tropa novamente, revelando sua história passada antes de se tornar um oficial do exército. Miller revela que costumava ser professor e treinador de beisebol antes de se tornar um soldado. Ele explica que antes disso, a maioria das pessoas poderia adivinhar facilmente qual era sua profissão. Mas agora, como soldado, ninguém poderia imaginá-lo como um professor. Ele teme que tenha mudado tanto, talvez até demais, para sua própria esposa ainda reconhecê-lo. Ele conclui seu discurso dizendo a Rabin que ele pode deixar a missão se quiser, mas para ele, cada homem que ele teve que matar o afasta ainda mais de casa. Rabin decide se juntar à tropa depois desse discurso, percebendo que qualquer um que saísse ainda seria apenas um monstro quando chegassem a Ramel. Finalmente, Miller encontra um destacamento de soldados e descobre que Ryan, o Ryan certo, está entre eles. Ele informa Ryan sobre a morte de seus irmãos, e ele fica profundamente abalado com a notícia. Mas quando Miller diz a Ryan que ele será levado de avião de volta para casa, a resposta de Ryan é um forte não. Ele não se sente bem em abandonar seu posto e voltar para casa enquanto o resto de sua equipe continua lutando na linha de frente. Ryan afirma que seus companheiros soldados são os únicos irmãos que lhe restam, então ele se recusa a abandoná-los. Ele decide permanecer em seu posto, e se possível, lutar até o fim. Diante dessa decisão de Ryan, o capitão Miller enfrenta um dilema. No entanto, o sargento Orvata acredita que, por algum milagre, eles podem ficar com a tropa de Ryan e se retirar juntos. Miller aceita a ideia e assume o papel de comandante da tropa. Eles se preparam para um cerco iminente das forças alemãs, enquanto aguardam o dia da batalha, compartilham histórias e se preparam mentalmente. Durante esse período, Miller e Ryan têm uma conversa particular, trocando histórias e estabelecendo um vínculo mais próximo.
No entanto, subitamente, o combate começa quando as tropas inimigas se aproximam. É hora da batalha, e as forças alemãs avançam com um tanque blindado, determinadas a destruir qualquer coisa em seu caminho. As tropas americanas lutam bravamente, usando bombas adesivas e metralhadoras, mesmo que não estejam tão bem equipadas quanto as tropas alemãs. Ambos os lados sofrem perdas significativas, e a situação se torna um caos sangrento. No clímax da batalha, outros 3 soldados originais da missão para salvar Ryan, Jackson e o sargento, são feridos. Enquanto isso, o miliciano alemão que havia sido libertado por Miller anteriormente, Willie, o reconhece e abre fogo, ferindo-o mortalmente. Um dos soldados restantes confronta Willie, que tenta se render, mas o soldado, agora mais velho e sábio, compreende as difíceis escolhas que os soldados enfrentam no campo de batalha. Ele decide não arriscar a vida de seus companheiros e acaba atirando em Willie. As forças americanas conseguem eliminar as forças alemãs, graças aos tanques e à ajuda dos bombardeiros aéreos. Os soldados alemães restantes se rendem. E o capitão Miller dá seu último suspiro na presença de Ryan, que esteve com ele até o fim. Miller instrui Ryan a aproveitar a vida que foi dada a ele e a honrar os sacrifícios que tornaram isso possível. No epílogo, é revelado que o homem mais velho que visitava o túmulo no início do filme era, na verdade, Ryan. O túmulo pertencia ao capitão Miller. Ryan expressa seu respeito e gratidão pelo sacrifício de Miller e espera ter vivido uma vida digna desse sacrifício. Em suma, a moral da história é que a guerra é implacável e não muda. Ela exige sacrifícios e coloca os soldados em situações difíceis, onde escolhas difíceis devem ser feitas. No entanto, há coragem, camaradagem e um profundo senso de dever que podem ser encontrados mesmo nos momentos mais sombrios.